Muitas pessoas agem sem pensar, elas agem na impetuosidade, sem considerar as consequências das suas ações ou das suas falas. Esse é o estudo de número 1143 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos estar atentos, estarmos alerta às nossas ações e reações, porque nós somos representantes, nós somos embaixadores do Deus vivo e todo-poderoso aqui na terra. Vamos ao nosso tema. Cuidado com a impetuosidade. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 29, que diz: quem é impetuoso tem a insensatez por herança, mas o prudente traz a sabedoria no coração. E tem outra versão que diz que a pessoa que se mantém calma dá prova da grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Então nós precisamos nos manter equilibrados, nos manter calmos em todos os momentos. A impetuosidade é o caráter de uma pessoa impetuosa. Impetuoso significa irritado, gênio impetuoso, pessoa agitada, intensiva. É uma pessoa violenta que age no fervor ou no ímpeto. E Salomão nos ensina que um temperamento incontrolável é mais difícil suportar do que qualquer peso. Provérbios capítulo 27, verso 3 diz assim: a pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. A pessoa com temperamento incontrolável é difícil suportar, e pelo fato delas acreditarem que nasceram assim e é impossível mudar, elas não buscam mudança, elas não se submetem ao Senhor e elas acabam se acomodando. Salomão também nos ensina que nós devemos controlar os nossos ímpetos. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Muitas vezes a glória e a vitória não está em conquistarmos, mas sim em nos dominar. Para isso é necessário esforço, e muito esforço, pois é uma batalha, e é uma batalha interna. Salomão, ele chama de insensato e de tolo aquela pessoa que não consegue controlar-se. Provérbios capítulo 29, verso 11 diz assim: o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. O tolo, ele derrama toda a sua ira, ele briga, ele reclama, ele fala, ele murmura, ele xinga, mas o sábio, ele reprime e ele aplaca a sua alma, ele acalma a sua alma, porque é do Senhor que vem a vitória. Não é no seu agir, não é na sua forma de reagir. Salomão também nos ensina que a ira, ela é impetuosa. Provérbios capítulo 27, verso 4: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Impetuosa é a ira, por quê? Porque a pessoa não se contém, ela irou, ela gritou, ela falou, ela reclamou, ela reagiu. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ser lentos para se irar e não devemos ser pessoas impetuosas. Tiago capítulo 1, verso 19: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em sua mente.
Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Tiago, ele nos mostra que na ira do homem não tem lugar para a justiça de Deus. Vamos ver, está em Tiago, capítulo 1, verso 20, que diz: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Muitas vezes, na manifestação da ira, nós agimos de forma que desagrada ao Senhor, pois agimos com justiça própria, pagamos o mal com o mal, nos vingamos, e por isso que devemos ser lentos para irar, pois assim nós não agiremos com impetuosidade, mas refletiremos a sabedoria, refletiremos o brilho do Senhor em nós, porque não estamos aqui para viver para nós, como Paulo fala, nós vivemos para Cristo, nós morremos para Cristo, portanto, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não devemos agir como filhos insensatos, mas devemos agir como filhos sábios, servindo o Deus Altíssimo, mostrando a glória do Senhor através das nossas ações. Certa vez, Davi ele disse que os filhos de Zeruia, a irmã dele, eram pessoas incontroláveis. Segundo Samuel capítulo 3, verso 39, mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Yahvé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más atitudes. Vamos entender. Joabe, Abisai e Azael eram filhos de Zeruia, eram sobrinhos de Davi, e Joabe, ele matou traiçoeiramente a Abner. A Abner era comandante do exército de Saul, e Joabe agiu por vingança, ele agiu por ira, ele agiu para fazer justiça à morte de Azael, seu irmão. Mas Abner, ele matou Azael, e isto foi na guerra. Já Joabe matou a Abner fazendo justiça própria. Abisai, o irmão de Joabe, filho de Zeruia, sobrinho de Davi, ele também era uma pessoa impetuosa. Segundo Samuel capítulo 19, verso 21 e verso 22 diz assim: prontamente sugeriu Abisai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? Quando Absalão, ele se rebelou, ele se revoltou contra Davi, seu pai, ele tomou o trono de Davi, e Davi fugiu. Enquanto Davi fugia, ele atravessava Abaurim e Simei. Ele amaldiçoava Davi e aqueles que estavam com Davi. Simei jogava pedras nele, e naquele momento Abisai quis se posicionar, quis matar a Simei, mas ele teve que ser impedido por Davi. Vamos ver, segundo Samuel capítulo 16, verso 9 e verso 10. Então Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei: ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo, o rei respondeu: ó filhos de Zeruia, este não é um assunto que possais resolver para mim. Abisai era um homem valente e corajoso, mas era impetuoso, um homem sem paciência. Ele tinha desejo de vingança. Quando Saul estava perseguindo a Davi, ele acampou em Aquilá, e lá ele dormiu.
Davi, ele foi com Abisai até onde Saul estava dormindo, e Abisai, ele pediu para Davi para que ele matasse a Saul. 1 Samuel capítulo 26, verso 8 e verso 9, Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? Davi, ele conteve Abisai várias vezes, e Davi impedia Abisai de agir com vingança, de fazer justiça própria. E Abisai, aquele soldado valente, destemido, ele ocupava uma importante posição no exército. Na batalha contra os filisteus, por exemplo, a agilidade dele impediu Davi de ser morto por um gigante chamado Isbi-Benob. Segundo Samuel capítulo 21, verso 16 e verso 17 diz: ora, havia um grande guerreiro, conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Abisai, ele era um guerreiro corajoso, valente, ele era leal, mas ele tinha um comportamento vingativo e impetuoso. Muitas vezes ele agiu sem pensar e constantemente precisou ser contido pelo rei Davi. Mas a Bíblia nos mostra outros exemplos de pessoas impetuosas. Vamos nos lembrar de Rúben, o filho de Jacó. Ele foi chamado pelo seu pai de impetuoso quando Jacó foi abençoar a seus filhos antes de morrer. Gênesis capítulo 49, verso 3 e verso 4 diz assim: Jacó falando para Rúben: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. E outra versão fala assim, ao invés de impetuoso, fala assim: turbulento como a água. E Rúben perdeu de ser o mais excelente, porque ele agiu sem pensar. A bênção da primogenitura ele perdeu o governo, ele foi punido, porque ele agiu movido pela paixão, sem pensar nas consequências. E segundo os estudiosos da Bíblia, nenhum descendente de Rúben foi juiz, foi profeta, foi governante. E quando foram para o cativeiro da Síria, os estudiosos dizem que a tribo de Rúben foi uma das primeiras a ser levada cativa. E podemos nos lembrar de Pedro, porque Pedro agia algumas vezes na impetuosidade e Jesus o repreendeu. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando foram prender a Jesus lá no jardim do Getsemane e Pedro feriu a Malco, o servo do sumo sacerdote. João capítulo 18, verso 10 e verso 11 diz assim: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ele fez isso para defender a Jesus. Ele agiu sem pensar, ele agiu com violência, ele agiu na impetuosidade e ele foi advertido por Jesus. Quando nós agimos na impetuosidade, nós podemos nos colocar
colocar em situações complicadas, difíceis e com consequências ruins. Até mesmo nós podemos ser repreendidos pelos outros. Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 15, verso 16 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nós precisamos estar preparados para o grande, maravilhoso dia do nosso Senhor, para o arrebatamento, onde nós encontraremos com nosso Senhor nos ares. Nós precisamos nos lembrar que devemos viver para a glória do nome do Senhor, pois somos representantes dele aqui na terra e somos também, como a Bíblia nos ensina, o bom perfume de Cristo Jesus. Em nossas vidas deve prevalecer não a impetuosidade, mas sim as qualidades do fruto do Espírito Santo do Deus vivo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23 mostra sobre o fruto do Espírito. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, mas a Bíblia nos ensina que a obra da carne já é a ira, já é você fazer aquilo para agradar a si mesmo. Nós não podemos nos deixar ser dominados pela impetuosidade, agindo como insensatos, mas nós devemos glorificar ao nosso Deus em todo o tempo, através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa vida. Para isso, nós precisamos renunciar aos nossos desejos, precisamos nos submeter ao Espírito Santo, nos colocar em submissão ao nosso Senhor e querer fazer sempre o que o agrada. Eu vou começar a concluir. O apóstolo Paulo nos ensina que podemos controlar as nossas emoções, que podemos controlar os nossos ímpetos. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e é somente através de Jesus Cristo que nós conseguiremos vencer a impetuosidade. Eu vou concluir citando justamente Paulo falando aos irmãos de Filipos, que está em Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos vencer o nosso eu. Nós podemos caminhar agradando o nosso Deus. Nós podemos dominar os nossos ímpetos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos sem reserva. Nos colocamos diante dele e pedimos a ele para nos auxiliar, para nos ajudar a sermos um verdadeiro servo de Deus, para que possamos viver para a glória do nome dele e não para os nossos desejos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.